Nós agradecemos, Senhor meu Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Agradecemos a todos os trabalhadores desta casa, encarnados, e também aos espíritos de luz que nos acolheram, nos recepcionaram tão bem. E os irmãos iluminados agora fazem a doação de fluidos e inspirações. Nós agradecemos, Senhor, por tudo isso. Que eu possa também receber as inspirações do mentor nesta noite e realizar apenas o trabalho que se pede. Que possa ser serva da espiritualidade mais uma vez. Que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema os caracteres da revelação. E nós utilizamos o livro A Gênese no capítulo 1. Kardec nos explica que revelar é fazer conhecer algo secreto ou desconhecido, é toda ideia nova. Então ele explica que todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza, por exemplo, são revelações. Por isso há revelação incessante para nós, porque sempre estão sendo descobertas coisas novas e com isso nós estamos sempre aprendendo. Existem muitas revelações. Kardec dizia que o caráter essencial de toda a revelação deve ser o da eterna verdade. Ainda diz que o papel de um professor diante dos seus alunos também é de um revelador. Ele ensina o que sabe aos seus alunos e revela muitas coisas. Então, o ensinamento é a revelação de uma verdade, que pode ser científica ou moral, física e metafísica, feita por homens que as conhecem, a outros homens que as ignoram. No sentido de fé religiosa, é o conhecimento de verdades espirituais que os homens não podem conhecer por si mesmos e nem através dos seus próprios sentidos. Portanto, este conhecimento ele é dado por Deus ou então por seus mensageiros diretos, através de inspiração ou então da palavra direta. A revelação, ela é sempre feita através de homens que são privilegiados. Eles são denominados de profetas ou messias, que são enviados ou missionários. Eles têm a missão de transmitir estas revelações aos homens. Kardec nos lembra que todas as religiões tiveram seus reveladores, que longe de conhecer toda a verdade, eles tiveram razão de ser providencial. Porque eles foram apropriados ao meio e também ao tempo em que viviam e, além de tudo, aos povos aos quais falavam e também eram superiores. Diante de um espírito que é mais próximo de Deus por causa da sua perfeição, ele pode, então, ser penetrado pelos próprios pensamentos de Deus. Este espírito pode transmitir estes pensamentos de Deus aos homens. Já os reveladores encarnados, eles podem transmitir coisas de do seu próprio conhecimento. Então, essas instruções podem vir do seu próprio conhecimento ou então podem vir destes espíritos mais elevados, estes espíritos que são realmente os mensageiros de Deus. Estes, falando em nome de Deus, podem ser tomados pelo próprio Deus. Nesta parte, nós podemos nos lembrar do que aconteceu com Moisés. Moisés, quando recebe as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, ele fala com aquele espírito elevadíssimo que vai se denominar como sendo o próprio Deus. Então, nós recebemos informações de que não se tratava de Deus, mas que um espírito muito elevado que usava o nome de Deus. Então, é isso que quer dizer este trecho que Kardec nos explica. Falando em nome de Deus, são tomados pelo próprio Deus.
Kardec ainda nos diz que todas estas instruções, elas podem ser transmitidas através da inspiração, também da palavra direta dos espíritos, ou mesmo da contemplação dos espíritos nas visões ou aparições que podem acontecer nos sonhos ou então em estado de vigília. Neste momento, nós podemos nos lembrar do que aconteceu com José, o carpinteiro que recebeu Jesus por filho. José, então, quando Jesus era pequenino, ele teve um sonho e o anjo, então, aparece para ele em sonho. Esta visão, esta aparição do Espírito que acontece em sonho. Então, tudo isso pode acontecer destas diferentes formas. Os reveladores são médiuns inspirados, videntes ou audientes, na grande maioria dos casos. Então, nós falamos dos caracteres da revelação e nos lembraremos que existem 3 revelações. Primeira revelação, que é trazida por Moisés, são os 10 mandamentos, a lei do decálogo. A lei do decálogo que, em todos os caracteres da sua origem, permanece como um farol para a humanidade. Jesus, que é o segundo revelador, usa os 10 mandamentos como a base do seu edifício. Então, nós dizemos que Jesus e Moisés foram os 2 grandes reveladores que mudaram o mundo. Jesus, então, na sua segunda revelação, Jesus, ele vai utilizar desta lei apenas o que tiver o caráter eterno e divino. Nos lembremos que na primeira revelação, Moisés traz os 10 mandamentos, mas também se utiliza de diversas leis para disciplinar aquele povo que estava peregrinando pelo deserto em 40 anos. Ele precisava de muitas leis disciplinares. Jesus rejeita o que for puramente disciplinar, de concepção humana, e ainda acrescenta a revelação da vida futura. Jesus acrescenta também as penas e recompensas que esperam o homem depois da sua morte. Mas Kardec diz que a parte mais importante da revelação de Jesus é o ponto de vista que trata da divindade. Porque não é mais o Deus cruel de Moisés, o Deus punitivo, o Deus vingativo e severo de Moisés, mas agora um Deus que é soberanamente justo e bom, misericordioso, que perdoa o pecador e dá a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele ainda traz para nós, ele consegue fazer do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa para a nossa salvação. Nos lembremos que os 10 mandamentos da lei de Moisés, o decálogo, então, Jesus vai utilizar como a base de sua doutrina, mas ele sintetiza os 10 mandamentos em apenas 2. Amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e entendimento, e também ao teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é para nós condição expressa para a nossa salvação. É seguir tudo o que o Deus Pai nos pede e fazer por nossos semelhantes aquilo que desejamos que nos façam. Simplesmente isso. Fazer pelo outro aquilo que desejamos que os outros nos façam. E assim nós poderemos encontrar a salvação nesta terra, mas principalmente no reino dos céus. Ainda, Jesus pôde estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e também a lei da fraternidade universal. Tudo que ele nos entrega permite que sejamos todos iguais diante do Pai, o que deveria ser para nós também
uma obrigação diante de nós mesmos, todos nós nos olharmos com igualdade. Mas, além disso, em decorrência do perdão, da paz, do amor, esta fraternidade que poderia transformar e pode transformar este nosso mundo. Nós ainda vamos lembrar que Jesus acrescenta: muitas das coisas que digo ainda não compreendem. Tenho muitas outras a dizer que não compreenderiam, por isso falo por parábolas. Mais tarde enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Kardec nos lembra que este trecho faz uma referência, sim, à terceira revelação, que é o Espiritismo. Até porque Jesus, ele deixa bem claro que o seu ensinamento, ele estava incompleto. E ele anuncia a vinda daquele que poderia completá-lo. Mas Jesus prevê que as pessoas iriam se equivocar com as suas palavras. Eles estariam, então, como desviados dos seus ensinamentos, segundo o próprio Kardec. Seria necessário que o tempo decorresse, que as pessoas se aprimorassem, que elas recebessem uma série de ensinamentos e que estivessem apropriados para receber estes ensinamentos. Isso deveria acontecer com o desenvolvimento científico, que traria então novas leis, e também o Espiritismo, que apresentaria novas leis, tudo indispensável para que pudéssemos compreender melhor todos os textos sagrados. Então, é com isso que nós temos aí o passar de centenas de anos, todas as revelações que são apresentadas aos homens em decorrência da ciência, e o avançar dos tempos nos trazem também todo aquele conhecimento acerca da doutrina espírita. Então, Kardec nos traz os caracteres da terceira revelação, então os caracteres do Espiritismo. Ele explica para nós que o ponto de partida do Espiritismo é justamente a palavra do Mestre Jesus. Da mesma forma que Jesus prosseguiu a partir de Moisés. É a base da sua doutrina. E o Espiritismo vem com a base da doutrina de Jesus. Kardec ainda nos faz lembrar que Jesus apresenta então a revelação da vida futura. E o Espiritismo, ele vai trazer a revelação do mundo invisível, que nos envolve e povoa todo o espaço. Ele define os laços que vão unir a alma ao corpo. E ainda revela os mistérios do nascimento e da morte. Com o Espiritismo, o homem pode saber de onde veio e para onde vai. Em toda parte ele consegue ver a justiça de Deus. Com isso, ele também sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências, até que ele possa avançar progressivamente e se tornar um dia ser perfeito, desta maneira aproximando-se de Deus. Com a reencarnação, caem todos os preconceitos, todos os privilégios, tudo que estiver envolvido com raças e castas, nós conseguimos compreender uma série de mistérios, uma série de questionamentos agora já terão respostas. Por que as crianças desencarnam em tenra idade? Por que existe rivalidade no seio doméstico? Por que nós temos as doenças incuráveis mesmo neste mundo onde tanto se realizou em decorrência da ciência e mesmo dos avanços na saúde? Por que eu consigo ter empatia ou antipatia por alguém
simplesmente me aproximando desta pessoa. O Espiritismo nos traz respostas para tudo. Nós precisamos estudá-lo, compreendê-lo, mas lembrando que tudo parte das palavras de Jesus e, sim, de todas essas informações que são enviadas pelo plano espiritual. Então, nós nos lembramos que a primeira revelação foi personificada em Moisés, que traz os 10 mandamentos. A segunda revelação é personificada em Jesus Cristo, que nos traz toda esta questão relacionada à vida futura, penas e recompensas que esperam o homem depois da sua morte e tantos ensinamentos que nos colocam diante uns dos outros numa verdadeira fraternidade. Mas a terceira revelação, ela não estará personificada num indivíduo apenas, porque tem caráter coletivo, é muito mais abrangente. Isso porque foi feita a milhões de pessoas, de todas as condições, idades, posições sociais, são os médiuns. Em todas as partes do mundo, em todas as religiões existem médiuns, isso porque a mediunidade é inerente ao organismo humano. Todas as pessoas têm mediunidade, uns pequenina, outros mais ostensiva, mas todos nós podemos sentir a influência do plano espiritual e isso é indispensável para a nossa evolução. Porque se nós sentimos a influência do plano espiritual em nossas vidas, nós podemos nos mover de forma mais segura, nós podemos assimilar melhor todas as coisas e podemos também nos ligar muito melhor a Jesus e ao Criador. Todos nós possuímos mediunidade, não é um fato sobrenatural esta comunicação que ocorre entre encarnados e desencarnados. Então, um trechinho de Atos, capítulo 2, versículo 17. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonhos. É a predição da mediunidade segundo Allan Kardec. É o trecho mais importante, bíblico, que nos direciona à mediunidade que aconteceu em todas as épocas da humanidade e acontece ainda hoje. Vocês poderão presenciar os trabalhos mediúnicos, onde os médiuns sentam aqui, à mesa, e podem transmitir as suas inspirações, os pensamentos dos espíritos que têm necessidade de se comunicar. Nós finalizaremos esta palestra é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, está no prefácio. No livro do Expositor Espírita, que nós sempre utilizamos aqui nas palestras, o escritor diz que este trecho resume o verdadeiro caráter do Espiritismo. E lá nós podemos ler mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor, como um imenso exército, se movimenta em decorrência do seu comando e se espalham por toda a terra, vêm iluminar o caminho. Eles, neste trechinho, ainda dizem, são chegados os tempos onde todas as coisas devem ser restabelecidas em sua plena verdade, para dissipar as trevas e para glorificar os justos. Finalizam dizendo: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vocês. Amai-vos uns aos outros e fazei a vontade do Pai que está nos céus. Assim, quando dizerem: Senhor, Senhor, poderão entrar no reino dos céus. Este Espírito se denomina o Espírito de verdade. É com isso que nós trazemos a reflexão desta noite.
em decorrência de tudo que foi dito aqui, será que é importante para nós recebermos as informações do plano espiritual? Recebermos então estas comunicações, ouvirmos tudo que eles têm a dizer e que podem apresentar para nós? É claro que vocês vão dizer que muitos daqueles que se manifestam aqui estão envolvidos ainda com a matéria, ainda são seres vingativos, doentes morais. Sim, Kardec dizia que todas as comunicações devem ser analisadas. Até mesmo o mais leviano dos espíritos tem algo a nos apresentar de bom. Nem que seja para que possamos saber que por aquele caminho nós não devemos seguir. Então nós podemos tirar um importante aprendizado de todas as comunicações. É importante, através da prece, através da meditação, que possamos nos elevar cada vez mais, porque nós dissemos que todos nós somos médiuns e podemos, ao menos, sermos inspirados pelos seres invisíveis, que desta maneira possamos tirar deles o que há de melhor e andarmos por esta terra com passos firmes, bem calculados, realizando apenas belas ações que possam nos moralizar, que possam nos edificar e nos colocar numa posição muito favorável uns diante dos outros, apenas distribuindo paz, bem, harmonia e luz. Que desta forma todos nós aqui presentes tenhamos recebido o melhor da espiritualidade. Por favor, fechem os olhos para que possamos finalizar. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, pela espiritualidade que está sempre presente em nossas vidas. Senhor meu Pai, que eu possa me sentir envolvida com os seres de luz que me amparam o caminho tortuoso, que me envolvem disciplinando este pensamento. Senhor, todas as vezes que eu desejar vacilar, que estes irmãos de luz possam me impulsionar no caminho que leva a Ti, ó Pai, e sentindo estas vibrações amorosas, que eu me preencha de fé, de amor, lembrando da imagem do amado Mestre Jesus, pedindo que nos amemos uns aos outros, que eu possa também, Senhor, ser ativa nas causas nobres e disseminar as palavras do Mestre a todos os corações. Nós somos imensamente agradecidos por tudo que temos recebido de Ti. Eu, especialmente, agradeço ao irmão Erasmo por mais este trabalho sério e dedicado ao bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz, meus agradecimentos. Por favor, continuem sentados. Os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos trabalhos que são pertinentes à sua melhoria espiritual. Gratidão a todos.